Oi, turma, do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury, Vacinando contra a Discriminação. Experimente elogiar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus alunos, seus colegas de trabalho, antes de criticá-los. Sempre há motivos para valorizar. Encontre-os. Depois de elogiá-los, faça sua crítica, mas fale uma vez só. Não é a repetição das palavras críticas que gera um momento educacional, mas o seu registro privilegiado. Se usar essa técnica durante alguns meses, a sua relação social vai se tornar totalmente diferente. Você será capaz de conquistar as pessoas mais gélidas e insuportáveis. Não há jovens problemáticos, mas jovens que estão passando por problemas. Elogie os jovens tímidos, obesos, discriminados, hiperativos, difíceis, agressivos. Encorajem aqueles de quem os outros zombam. Os que se sentem diminuídos. Ser educador é ser promotor de autoestima. Se eu pudesse, iria de escola em escola em várias partes do mundo, treinando os professores para compreenderem o funcionamento da mente e entenderem que no pequeno espaço escolar são desencadeados grandes traumas emocionais. Em vez dos elogios, existem críticas agressivas. Frequentemente, os alunos machucam seriamente um ao outro. Não permitem hipótese alguma que os alunos chamem seus colegas de baleia ou elefante, por eles serem obesos. Você não imagina o rombo emocional que esses apelidos provocam no solo do inconsciente. Não lhes permita falarem pejorativamente os defeitos físicos e da cor da pele dos outros. Essas brincadeiras não são ingênuas, produzem graves conflitos que não se apagam mais, só se reeditam. Discriminação é um câncer, uma mácula que sempre manchou nossa história. Desde cedo ensinei minhas filhas a perceber que por trás de cada ser humano existe um mundo a ser descoberto. Elas têm aprendido a ser vacinadas contra a discriminação. Eu sou de origem europeia e oriental. Sabe qual é a cor das duas bonecas das minhas filhas mais novas, que têm 9 e 10 anos? Negra. Elas dormem felizes com suas bonecas de cor negra. Apesar de sermos brancos, eu não interferi nessa escolha. Elas aprenderam a amar a vida. Ensine os jovens com palavras e, sobretudo, atitudes e amar a espécie humana. Comente que, acima de sermos americanos, árabes, judeus, brancos, negros, ricos e pobres, somos uma espécie fascinante. Nos bastidores de nossa inteligência somos mais iguais do que imaginamos. Elogie a vida. Leve os jovens a sonhar. Se eles deixarem de acreditar na vida, não haverá futuro. Discriminação, gente, é algo que a gente tem que trabalhar, né? Desde o primeiro dia de sala de aula. Desde o primeiro dia. A criança tem que saber que eles são todos para serem respeitados, todos iguais. E sem ironia, sem hipocrisia nenhuma. Todos devem ser respeitados, todas as crianças. Pequeno, alto, gordo, magro, branco, negro, menina, menino, não interessa. Todos são para ser respeitados. Então, desde o primeiro dia de aula, eu trabalhava com os meus alunos essa questão. Todos vão ser tratados por iguais, não tem o mais bonito, o mais feio. Quando eu pegava algum aluno que a professora falava assim, você vai amar essa criança é tão de boa, ele é tão bonzinho, ele é tão caprichoso, ele faz tudo direitinho. Eu falava, ele tá lascado quando vier na minha mão, né? Porque ele já foi todo mimado por essa professora, ele já foi tratado como diferente lá atrás. Ele vai vir para mim cheio de mania, ele vai vir achando que ele é a última bolachinha do pacote, e quando chegar na minha mão eu vou mostrar para ele quem é a última bolachinha do pacote. Ele vai sofrer. Porque ele vai ter que ajudar o Juquinha, que não sabe ler, ele vai ter que ajudar a Mariazinha, que tem dificuldade para andar. Então, ele vai ter que ser útil, já que ele é tão bom, ele vai ter que mostrar a utilidade dele para os outros. Ele vai ter que dividir essa bondade dele com os outros. Porque tem professor que, infelizmente, parece que quando enxerga algo de bom no aluno, exagera. A mochila que as meninas carregam no começo do ano é uma competição, uma é da Barbie, a outra é do ursinho carinhoso, a outra é da moranguinho, é uma querendo ser melhor do que a outra. E eu chego na sala de aula e falo para eles assim, olha, a prefeitura deu mochila para vocês. Eu preferia que vocês utilizassem a mochila da prefeitura, que é padronizada, tudo igual, não é para fazer propaganda da prefeitura não. Mas eu acho que fica mais bonito na sala de aula, todo mundo igual. Uniforme, eu exigia uniforme, quero meus alunos de uniforme. Toda vez que o aluno vinha sem uniforme,
Era dado pela prefeitura, não tem que comprar. Toda vez que o aluno aparecia na escola sem uniforme, eu pegava e anotava o nome, né, e chamava na reunião os pais e falava, olha, tá vindo sem uniforme, por quê? Se tem uniforme. Às vezes eu pegava uma turma de 5º ano, e geralmente de 5º ano eles não recebem o uniforme, porque já receberam no quarto. E é a entrada da pré-adolescência, então existe uma transformação no corpo muito grande. Eu dava um jeito de arrumar o uniforme para essa turma aí. Porque mesmo que não viesse na escola, eu entrava em contato com a secretaria, dava um jeito através da coordenação de que esses pais, né, arrumassem a roupa dessas crianças, fizessem reforma em roupa, mas que utilizassem o uniforme, todos iguais. Já vi professores incentivando meninas a ficar usando maquiagem em sala de aula. Eu nunca fiz isso, pelo contrário, eu mandava tirar a maquiagem do rosto. As minhas meninas, eu sempre falava assim, olha, vocês são crianças, tem que agir como criança. Criança não usa batom vermelho. Eu já sou velha, de vez em quando vocês vão me ver com batom vermelho. E eu sou velha, né? Então, para tirar um pouco daquela cara pálida, de vez em quando eu coloco meu batonzinho vermelho. Mas é o mais que vocês vão ver aqui também. E eu sou velha, eu posso, vocês não, vocês são crianças. Se quiserem usar batom, vai ser aquele bem clarinho, transparente, aquele do moranguinho ainda, né? Que é só um brilhinho. É isso que vocês vão fazer. Os meninos, a mesma coisa, eu ficava de olho em short, para ver se não vinha com short curto, short, né, que chamasse muito atenção, porque vai mudando o corpinho e tal. Então, eu sempre procurava padronizar a sala de aula, de forma que todos fossem iguais, de forma que todos fossem tratados por iguais. E esse clima de amizade, de respeito, de ética, de responsabilidade, cada qual com as suas coisas, com a coisa do colega, né, com a sala de aula, o respeito mútuo, trabalhando sempre, né, dentro desse contexto, valores e princípios morais. É o que deu resultado a vida toda. As crianças não se sentem a mais nem a menos. Aquele que não sabe ler, ele vai sentar com quem sabe. Quem sabe vai ajudar o colega que não sabe. Aquele que não sabe ler, ele é ótimo no futebol. Ele vai ensinar aquele que sabe ler, mas é péssimo no futebol. Então, apelidos, às vezes a gente brincava com essa questão de apelido quando o aluno não esquentava a cabeça, quando ele queria até. Eu lembro que teve um aluno que eu falava que ele era meu zoião. Os 2 olhos dele, o olho do menino era a coisa mais linda, parecia de vidro, um verde meio azulado. Difícil até de falar se era verde ou se era azul o olho do garoto. E eu chamava ele, vem cá meu zoião, né? Então, uma vez numa palestra, o médico falando sobre gestação e tal, e aí eu falei pro menino, falei, senta aqui, fica quietinho aí, senta direito, zoião. Aí o médico virou para mim e falou, professora, não pode ficar chamando o aluno por apelido. Eu falei, olha, geralmente eu não chamo, mas esse daí, ele gosta. Ele quer ser chamado de zoião, porque ele tem um olho bonito. Não é, denegrindo ele, é exaltando o olho bonito que ele tem. Então ele gosta. Ele mesmo colocou isso para as crianças, para ser chamado de zoião. Mas eu entendo o que o senhor quis dizer, né? Eu respeito, lógico, se fosse algo para denegrir ele, para deixar ele para baixo, na minha sala o senhor não ia ver isso. Aí o médico entendeu também, beleza. Mas quem tá de fora não sabe, né, que lá dentro existem aqueles combinados, aquilo que não machuca, aquilo que eles gostam, eles se sentem bem, eles tinham essa liberdade. Mas também era uma liberdade que eles conquistavam comigo depois de algum tempo. Toda vez que eu pegava a turma nova, eu tinha essa preocupação. Primeiro eu dou a estrutura, primeiro eu mostro onde pode, onde não pode, o que não pode, para que depois eles pudessem caminhar sozinhos. E caminhavam. Então, mesmo quando eu não estava presente, que a gente ia fazer uma visita num local. Eu lembro que na Cidade do Livro, uma vez, vieram os 7 monitores, eram 6 ou 7 monitores. Eu fui comprar livro no final da visita, a gente andou a Cidade do Livro todinha, fez as atividades, é uma peça de teatro, a criançada se comportou super bem e tal. Chegou no final, os monitores levaram eles no banheiro e eu fui comprar livro para a molecada. E de lá do banheiro eles iam levar as crianças para o ônibus, mas eu não sabia que ia levar no ônibus, eu achei que só ia levar até o banheiro. Aí eles acompanharam as crianças até o ônibus, enquanto isso eu estava comprando o livro, não vi essa situação, só me contaram.
Na hora que eles foram para subir no ônibus, a criançada por si só chamou os monitores e fizeram um abraço coletivo, que a gente chamava de abraço de urso. Aí os monitores vieram atrás de mim, um ficou olhando o ônibus e os demais vieram até onde eu estava comprando os livros. Aí eles viraram para mim e falaram: professora, quando a senhora terminar de comprar o livro, a senhora pode vir aqui um pouquinho? Eu falei: minha Nossa Senhora, essa criançada já aprontou. O que será que eles aprontaram com os monitores? A gente já pensa no pior, né? Aí terminei de fazer a compra rapidinho, naquela época era cheque, preenchi o cheque e tal, entreguei. Quando eu virei as costas, os monitores viraram para mim e falaram assim: professora, a senhora está de parabéns pela turma que a senhora tem. Que turma incrível! Quando a gente foi para colocar eles no ônibus, eles pediram para a gente ficar no meio, fizeram um círculo, eles combinaram entre eles, fizeram um círculo e vieram dar um abraço de urso em todos nós. Foi tão lindo que todo mundo ficou chorando, professora. Então agora a gente está pedindo licença para a senhora, mas nós vamos dar um abraço de urso na senhora. E aí eu fiquei no meio e eles vieram, aqueles 6 ali em volta de mim, me deram aquele abraço de urso. Então assim, por onde eu andei, eu tive essas vitórias, eu tive essa alegria das minhas crianças se respeitarem, né? Porque é a palavra principal de tudo isso, respeito. E receber das pessoas os elogios que eu recebia, que os alunos eram muito educados, que os alunos sabiam se colocar, que eles pediam licença para falar, eles não tinham esse negócio de quero ir no banheiro, quero ir no banheiro. Não, eles sabiam que iam no banheiro no começo da atividade ou no final da atividade, não ficavam interrompendo os palestrantes. E sempre que tinha alguém entre eles que falasse um pouco mais, que perturbasse, né, a disciplina, os outros caíam matando em cima. Você está atrapalhando a professora, você está atrapalhando tal palestrante. Então eles iam amadurecendo isso ao longo do tempo comigo. Então eu fico até emocionada porque eu tive bons alunos. Eu não sei o que é isso, aluno ficar mexendo, menosprezando, ferindo outro aluno. Eu não tive isso, então eu não sei explicar como que isso acontece. Porque eu já fazia todo aquele preparo no começo do ano para que essas coisas não acontecessem. E não acontecia. Pelo contrário, eu tinha alunos bons. Tinha alunos com dificuldade de aprendizagem, mas eu não tinha alunos assim que a indisciplina levava por muito tempo, não. Na primeira, segunda semana, eles testam a gente, é normal. Mas aí eu colocava cada coisa no seu devido lugar, sempre foi muito dura, muito rígida, né? Isso aí assusta um pouco eles e acaba que cada um vai se encontrando, né? E se tornam amigos. Depois que termina as aulas, eu vejo que eles se mantêm juntos, seja por Face, por WhatsApp, festas, encontros, eles se mantêm juntos. De alguma forma, eles procuram ter contato um com o outro. E esses contatos são contatos amistosos, que eles lembram como é que foi a infância deles, como é que foi na escola. Já vieram aqui em casa fazer encontros desse tipo, coisas que eu nem lembrava. Eles lembram, eles tiram lá do baú, que nem o Augusto Cury falou, né? Marca pro resto da vida. O que é ruim marca, mas o que é bom também. Então, dos meus, eu tenho só coisas boas para falar. Nesse sentido, não existia bullying, não existia provocações, não existia um menosprezando o outro, mas de forma alguma. Quando surgia um que queria dar umas escapadas nesse sentido, assim, logo em seguida a própria sala já colocava ele no eixo. Não precisava nem da intervenção da professora, porque eu preparava todo o ambiente, né? Às vezes vinha aluno no meio do ano, então a turma já estava formada, a turma já estava toda certinha, aí vem alguém de fora, eles são cheios de querer aparecer um pouco mais. Aí eu fazia a turma receber bem, mas com limite. Falava, olha, a gente não sabe se essa criatura conversa demais, se ele tem manias ruins e tal. Primeiro a gente vai investigar ele, depois vocês se tornam amigos. Então, a princípio, todo mundo muito sério para essa pessoa. Então, preparava a sala, ele entrava, a criança nova entrava. Eu falava para ele, seja bem-vindo, mas aqui é bem-vindo quem não faz bagunça, aqui é bem-vindo quem faz lição. Você pode até ter dificuldade, é um direito seu, mas você não pode fazer bagunça. Você pede ajuda que você vai ter, minha, dos colegas. Você não mexe com ninguém, aqui não pode, você não vai no banheiro a hora que você quer. Então eu colocava toda aquela disciplina. Quem chegava depois também não dava novidade. E se tentava dar, a própria sala continha aquilo. Era muito bom, era muito gostoso de ver, né, que princípios e valores é o que toda e qualquer sala de aula precisa.
e se estendendo isso vindo de casa, né? Mas se os pais não têm, a escola é que tem que estender até a casa.